Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis, no capítulo 25, 26 e 27. No áudio passado, nós comentamos os capítulos 23 e 24 e neles vimos a morte de Sara e a compra da caverna de Macpela, marcando a primeira posse de terra na terra prometida. No capítulo 24, Abraão envia seu servo à Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaque. Guiado por Deus, Eliezer encontra Rebeca na casa de Labão, seu irmão, que aceita o convite e se casa com Isaque. O capítulo 25 da leitura de hoje começa destacando os últimos anos de Abraão, que após a morte de Sara, casou-se com Quetura, com quem teve outros 6 filhos. É importante dizer que Quetura, apesar de aparecer após a morte de Sara, quando Abraão já era viúvo, não é considerado uma esposa. Abraão teve como esposa Sara, e Agar e Quetura foram concubinas. Talvez Abraão tenha tido outras, mas o texto destaca apenas Agar, com quem Abraão teve Ismael, e Quetura, com quem ele teve outros 6 filhos. É importante dizer que a poligamia nunca foi o plano de Deus. A poligamia surge, inclusive, dentro da linhagem, que era a linhagem de Caim, por Lameque, que tomou para si 2 esposas. E também nós vemos a poligamia repetida entre os patriarcas, como Jacó teve 2 esposas e teve 2 concubinas. E os reis de Israel, chegando até o absurdo de Salomão, que teve 1000 esposas, 300 esposas, aliás, 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. O que a gente pode perceber é que nós vimos crescer a iniquidade na terra e também nós temos uma situação em que o povo daquela época era muito mais bárbaro. E a condição da mulher era a pior possível. Ela era uma quase que propriedade do pai, enquanto era solteira, e depois se tornava propriedade do marido. Ela não tinha uma independência. Uma mulher que não estava debaixo do pai ou debaixo do esposo, ela tinha 2 opções de vida, ou a mendicância ou a prostituição. Então, nesse caso, a poligamia ela era um mal necessário, porque, afinal de contas, muitas mulheres poderiam ser expulsas de casa e terem problemas para sua sobrevivência. Por isso que Deus tolerou a poligamia, mesmo não sendo um princípio bíblico, um princípio desde o início. Nós vemos que se trata de uma fraqueza humana. Apesar de Abraão ter outros descendentes, ele concentrou a sua herança em Isaque, o filho da promessa, enviando os filhos de Quetura para longe. Lembramos que um dos filhos de Quetura é Midian. Midian, ele se destaca por ser um ancestral dos midianitas, um povo que mais tarde desempenharia um papel importante na história bíblica. Deus escolhe uma linhagem específica para cumprir os seus propósitos, a linhagem de Abraão e depois Isaque, mas não negligencia outros povos, como vemos na promessa cumprida em Ismael, que teve 12 filhos, os quais se tornaram líderes de tribos árabes, conhecidos como os 12 príncipes. Abraão foi sepultado por Isaque e Ismael na caverna de Macpela, ao lado de Sara. Este túmulo, localizado em Hebrom, existe até hoje e é considerado como um local sagrado por judeus, cristãos e muçulmanos, simbolizando a fidelidade de Deus à promessa da terra. Mas eu quero lembrar que essa questão dos túmulos na terra da Palestina é discutível. Nem sempre, de fato, aquele túmulo que é considerado um túmulo de um personagem bíblico, de fato é, ou não existe uma comprovação total de que seja. Até mesmo em relação a Jesus, nós temos 2 túmulos, o túmulo do Santo Sepulcro e outro, um túmulo externo, e ambos são atribuídos a Jesus.
aquele que é do Santo Sepulcro, os católicos atribuem como o túmulo que Jesus Cristo ficou antes de ressuscitado, e o mais externo, os protestantes muitas vezes dizem que esse foi o túmulo no qual Jesus Cristo teria sido colocado, o túmulo emprestado por José de Arimateia. Então, apesar de nós termos esses sinais, né, ou esses monumentos, né, em relação aos personagens bíblicos, a gente pode discutir se de fato são verdadeiramente os locais que a Bíblia menciona. Após a morte de Abraão, o foco se volta então para Isaac e Rebeca. Assim como Sara, Rebeca enfrentou a esterilidade. E outras mulheres também na Bíblia, né, nós podemos perceber que tiveram esse problema, oraram a Deus, e personagens muito interessantes surgiram, né? É o caso, por exemplo, que nós podemos ver Rebeca, Sara, a mesma história, Sansão, quando ele nasce, a sua mãe também não podia ter filhos. Outro personagem é Samuel, que nasce também de Ana, que também era estéril. E no Novo Testamento a gente tem a Isabel, né, esposa de Zacarias, mãe de João Batista também, que já era idosa, e que teve filhos pela promessa de Deus. Quando Gabriel, o anjo Gabriel, visitou a Zacarias e disse que ela ficaria grávida e eles teriam um filho. Então é muito interessante, né, como essa situação de esterilidade colocada em Deus entre os personagens bíblicos, né, se redunda em filhos que vão fazer a diferença dentro da história de Israel. O que nós podemos perceber, então, Deus ouviu a oração de Rebeca. E o que nós vemos, essa oração foi tão respondida que nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. E desde o ventre Deus revelou que o mais novo lideraria, invertendo a ordem cultural da primogenitura. Esaú, descrito como um caçador impulsivo, ele desprezou sua posição de primogênito ao trocá-la por um prato de lentilhas, enquanto Jacó, cujo nome significa calcanhar, então alguns traduzem como suplantador, aquele que agarra o calcanhar, ou até mesmo outros traduzem como enganador, porque mostra sua astúcia antecipando eventos futuros. E aqui a gente tem uma discussão que é uma discussão como um fla-flu teológico, né? Um clássico, porque alguns defendem que não, Jacó não poderia ser chamado de enganador, quem chama Jacó de enganador é o seu irmão Esaú, mais para frente, e outros apenas dizem que ele é o que agarra o calcanhar, né, o suplantador. Mas o fato é que alguns defendem que existe um jogo de palavras aí, que a palavra calcanhar e enganador são muito semelhantes. Então, Esaú teria utilizado essa semelhança para chamar o seu irmão, apelidar o seu irmão de enganador. Mas o fato é que ele enganou, né, o seu pai, né, no capítulo 27, como nós vamos ver daqui a pouco. No capítulo 26, a narrativa foca em Isaac, que enfrenta uma grande fome e é orientado por Deus a permanecer em Gerar, que é a região, né, onde também ficou Abraão. Lá, ele prospera imensamente. Tem uma expressão dizendo que a sua plantação, as sementes, elas germinavam, né, 100 por 1, davam frutos a 100 por 1, mostrando que Deus estava abençoando. E também despertando inveja entre os filisteus. Embora o termo filisteu seja considerado um anacronismo, aqui nós temos um problema arqueológico e histórico, porque não existem referências históricas que os filisteus estavam nessa terra na época de Abraão, na terra dos patriarcas. Os filisteus aparecem nessa terra a partir de Moisés. Então, alguns acreditam que talvez os escribas posteriores teriam, então, marcado
como terra dos filisteus, por isso que tem esse nome. Mas o fato é que a gente tem essa discussão, que é uma discussão de alguns historiadores e alguns arqueólogos. Agora, em relação a Abraão, assim como, aliás, Isaac, assim como seu pai Abraão, mentiu sobre a sua relação com a esposa. Vamos lembrar, que Abraão mentiu 2 vezes para o faraó e Abimeleque, dizendo que Sara era apenas a sua irmã. E nós vemos o Isaac fazer a mesma coisa, sendo que Rebeca claramente não é irmã, não é meia-irmã, como era no caso de Abraão. E é interessante, essa sequência de 3 momentos em que os patriarcas tiveram medo de apresentar as suas esposas como tal. Parece que aqui existe um padrão. Pode ser um padrão pecaminoso, evidentemente, mostrando a fragilidade humana que em Abraão e também em Isaac, mas também pode ser o fato de que era uma época muito difícil mesmo para que você se apresentasse como o esposo de uma mulher formosa, por exemplo. Você poderia ser morto ou causar até um conflito por conta disso. Na verdade, nós não sabemos exatamente porque aconteceu isso 3 vezes. Mas o que chama atenção também é a forma como as mulheres elas eram tratadas mesmo como objeto. Não tem sentido, hoje em dia, se fazer algo semelhante. E Isaac, ele enfrentou em Gerar alguns conflitos relacionados aos poços cavados por seus servos. Cada poço recebeu um nome significativo. Por exemplo, Ezeque significa contenda, representando as disputas iniciais com os filisteus. Sitna significa inimizade, refletindo o aumento da oposição. Agora, Reobote significa amplitude, porque finalmente eles conseguiram que esse poço não fosse novamente entulhado pelos filisteus, como estava acontecendo, e marcando o fim dos conflitos e a bênção de Deus em conceder-lhes espaço para prosperar. Então, Reobote quer dizer espaço, amplitude. E no final do capítulo, ainda, Abimeleque, reconhecendo a presença divina na vida de Isaac, propôs uma aliança de paz. E após essa aliança de paz, nós temos o nome de Berseba. Berseba quer dizer bênção, quer dizer aliança, ou promessa. Então, naquele momento, nós vemos que finalmente Isaac tem uma vida mais fácil, mesmo entre aqueles que muito depois seriam os seus adversários. O capítulo 27, adversários do povo de Israel. No capítulo 27, nos apresenta o conhecido episódio em que Jacó, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, engana Isaac para receber a bênção destinada a Esaú. A bênção da primogenitura era de extrema importância, pois assegurava a liderança familiar, direitos espirituais e materiais, além de ser uma continuação da promessa divina. Então, essa promessa, que era a promessa feita quando o pai já não tinha tantas forças, estava passando a sucessão para seu filho mais velho, garantia que esse filho mais velho seria o chefe do clã, seria o chefe, então, da família, seria o chefe militar, seria o chefe sacerdotal, quer dizer, daria continuidade ao nome da família. Tanto é que aconteceu isso. Nós conhecemos Abraão, Isaque e Jacó. Isso porque o filho mais velho, que era Esaú, não entra nessa linhagem. Até mesmo na questão espiritual, Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Esaú, ao perceber o ocorrido, sente-se enganado e chama Jacó de enganador. É aquela questão, parece que tem um jogo de palavras aí.
que a palavra calcanhar é muito parecida com a palavra enganador. Então Jacó teria então sido chamado assim por Esaú como se fosse um apelido. Então um significado associado ao seu nome. Nesse relato, todos os personagens cometem erros. Isaac tentou abençoar Esaú em segredo, ignorando a profecia divina. É interessante que Rebeca ouviu que Isaac iria abençoar Esaú. Ela certamente já teria dito para o seu esposo de que Deus havia revelado que o mais velho serviria ao mais novo, mas mesmo assim Isaac resolveu abençoar a Esaú, por ser um homem caçador, por ser um homem forte, um homem que parecia ser mais capaz de conduzir a família. Rebeca, por sua vez, manipulou a situação, gerando divisão na família. Então Rebeca, ela também fez um ardil, ela teve a iniciativa de fantasiar a Jacó de Esaú, e Jacó cedeu à mentira para garantir algo que Deus já havia prometido. Vamos pegar o exemplo de Abraão e Ló. Abraão, ele tinha certeza que Deus o abençoaria e ficou com a terra mais árida e deixou Ló com a terra que seria a terra mais fértil. Então, se havia uma bênção de Deus na vida de Jacó, ele não precisava de utilizar nenhum ardil humano para consegui-la. E Esaú talvez tenha sido o que mais errou, porque ele desprezou a primogenitura anteriormente quando vendeu a Jacó, e segundo as leis da Mesopotâmia, você podia vender a sua primogenitura. E se vendeu a sua primogenitura, você tinha que ter palavra para manter. E então não aconteceu isso com Esaú. E também nós vemos que ele buscou a bênção, mas buscou a bênção apenas por seus benefícios materiais. O capítulo termina com Rebeca lamentando as escolhas de Esaú, especialmente seus casamentos com mulheres etéias ou hititas, o que trouxe desgosto à família. Claro, as mulheres etéias não conheciam a revelação de Deus. Deus não havia se revelado como se revelou a Abraão. Então eram mulheres pagãs. E Esaú, por sua vez, tornou-se o pai dos Edomitas, uma nação que trouxe muitos conflitos futuros com Israel. Esses capítulos, eles mostram tanto a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo em meio às falhas e os caos dos relacionamentos humanos. Deus, ele nos desafia a confiar em seus planos, a valorizar as bênçãos espirituais e a buscar integridade em nossas escolhas. Que Deus te abençoe e que você possa apreciar essa leitura muito especial dos patriarcas.